Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olha, a gente está fazendo aqui agora o nosso último estudo sobre equações incompletas. Na realidade, são equações completas disfarçadas, na realidade, sabe? Eu vou até mudar esse título aqui, ó, resoluções de equações de segundo grau completas disfarçadas. Porque elas parecem que não são completas, ou a gente não sabe se é completa ou incompleta, mas muitas vezes elas são completas, mas elas estão numa forma disfarçada, e isso é tudo de bom. Vocês vão ver que num simples raciocínio a gente consegue resolver esse tipo de equação aqui, olha para elas. Eu separei em 3 grupinhos, um grupo 1, grupo 2 e grupo 3. São equações que estão num formato diferente. Essa aqui, por exemplo, é formada pelo produto, né, de 2 binômios. Se nós fizermos aqui a distributiva, a gente vai encontrar uma equação de segundo grau. Então, se eu pedisse assim, por exemplo, me fale quais são os coeficientes dessa equação aqui. Então, vocês teriam que fazer a distributividade, organizar os termos semelhantes e depois, quando ela estivesse lá naquela fórmula geral, vocês iriam identificar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. No caso aqui, eu não estou pedindo para identificar, eu não estou pedindo para fazer essa distributividade. A gente vai pensar nessas equações desta maneira que elas se apresentam ao mundo. Com essa roupa elegante e virtuosa que ela está aqui se apresentando para a gente, tá? Inclusive, uma das estratégias de resolver a equação de segundo grau é pegar a equação de segundo grau e fatorar. Ou seja, pegar aquele trinômio quadrado perfeito e transformar numa coisa assim, que é aquele produto notável, né, que vocês estudaram no passado. Ah, eu pego uma diferença de 2 quadrados e transformo numa coisa assim. Enfim, uma das estratégias, e que a gente não vai se aprofundar este ano na resolução de equação de segundo grau, é pegar uma equação completa e fatorar, transformá-las neste jeitinho aqui. O que a gente vai fazer esse ano? A gente vai pegar ela desse jeitinho e a gente vai entender essa resolução, tá bom? Então, começando aqui pelo grupo 1. Quando eu olho para essa equação, a primeira coisa que eu tenho que identificar é que eu tenho um binômio. Olha, 2 termos, né? Bi vem de 2, eu tenho um binômio multiplicado por outro binômio. E essa multiplicação é igual a 0. Então, a gente vai relembrar aquela estratégia que a gente estudou num vídeo anterior aí, que é pensar que quando a gente tem um termo vezes um outro termo, e esse A e B está representando um termo qualquer, tá? Termos quaisquer. Se eu tenho um termo multiplicando outro termo, ou seja, eu tenho 2 fatores multiplicados e isso é igual a 0, então, necessariamente, ou o primeiro termo é 0, ou o segundo termo é 0. Porque se os dois forem diferentes de 0, não tem como esse produto dar 0. Então, a gente vai usar esse raciocínio basicamente para resolver todas essas equações. Entender isso é fundamental, tá? Lembrando aqui, ó, que esse aqui está igual a 0, todos esses estão iguais a 0 e esses aqui não estão iguais a 0. Então, esse aqui tem uma diferencinha. Então, começando aqui pelo nosso grupo 1, né? Eu tenho aqui 2 fatores iguais a 0. Então, galera, toda vez que a gente tiver esse tipo de equação, a gente já sabe que se a gente fizer distributiva, vai gerar uma equação de segundo grau, não sei se completa, acredito que neste caso aqui completa, a gente vai pensar o seguinte, olha, eu tenho que encontrar valores de x que satisfaçam essa equação. Quando é que duas coisas multiplicadas dão zero? Ah, tá, quando um deles for zero, ou os dois forem zero. Então, a gente vai transformar isso daqui em 2 equações. Mas o raciocínio que está por trás, ele é elaborado, observem.
Não é simplesmente pegar isso aqui e transformar em duas equações. É pensar que a gente tem uma igualdade, essa igualdade é igual a zero, e aí esse tem que ser zero ou esse tem que ser zero para que isso tudo seja zero. Então, a estratégia de resolução nesse caso é a gente pensar, olha, se eu tenho um produto e esse produto vale zero, então 3x menos 1 tem que ser zero, ou x mais 4 tem que ser zero. Daí eu caí aqui em duas equações simples, em duas equações de primeiro grau que a gente já sabe resolver. Então, resolvendo esse aqui primeiro, é uma equação de primeiro grau, né? Soma um dos dois lados, divide por 3, vai ficar x igual a 1/3. Eu fiz direto, mas vocês podem fazer devagarzinho. Soma um dos dois lados, divide os dois lados por 3. Aqui, nesse caso, subtraio 4 dos dois lados, x igual a menos 4. Pronto, conjunto solução já encontrei. X, posso chamar aqui de x', né, para identificar, e aqui x duas linhas. Que isso significa? Se eu pego o valor menos 4 e substituo aqui, o resultado disso vai dar zero. Vamos fazer essa conferência? Pega o menos 4, substitui aqui. Não vai dar zero, né? Mas quando você substituir aqui o menos 4, vai ficar menos 4 mais 4, 0. Esse termo igual a zero, zera esse, porque eles estão sendo multiplicados, então o x igual a menos 4 é a solução, é uma das soluções dessa equação. E o 1/3, se você substituir aqui, 3 vezes 1/3 é 1, 1 menos 1, 0, 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar zero. Então, essa é a estratégia para resolver este tipo de equação, tá? Esse foi o nosso exemplo 1. Usando o mesmo raciocínio, eu vou fazer o nosso exemplo 2. É a mesma coisa. Observem que é um binômio vezes um binômio igual a zero, né? Então, uma coisa importante é vocês olharem para a equação e não sair fazendo distributividade, é analisar se vocês conseguem resolver essa equação da maneira que ela veio ao mundo ou se é necessário fazer a distributividade, tá? Nesse caso, quando vocês tiverem binômio vezes binômio, vocês conseguem transformá-lo em duas equações bem mais simples, usando esse raciocínio aqui, ó, que é very, very important. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Eu tenho uma multiplicação de dois fatores igual a zero. Então, vocês podem usar essa chave aqui ou vocês podem usar também isso aqui. Então, 2x mais 5 é igual a zero ou 2x menos 5 é igual a zero. Resolva essa equação do primeiro grau, resolva essa equação do primeiro grau, encontrei a solução desta equação, que é de segundo grau disfarçadinha. Então, aqui eu vou resolver esse, 2x igual a menos 5, x igual a menos 5/2, ou 2x é igual a 5, positivo, né? Somei 5 dos dois lados, x igual a 5/2, conjunto solução, menos 5/2 e 5/2. Pronto. Esse é o grupo 1 de equações disfarçadas. Trata-se de uma equação completa, porém, contudo, entretanto, ela está neste formato maravilhoso que a gente resolve facilmente. Ok? Para o vídeo, faça as anotações, escreva para você um lembrete, coloca lá um post-it, coloca lá um sinalizador, olha, se eu encontrar pela rua esse tipo de equação, eu devo fazer isso, isso e isso, tá? Que a gente vai agora para o grupo 2. Então, eu vou limpar a tela. E agora a gente vai para o grupo 2. O grupo 2, ele é formado, vocês vão lembrar disso aqui do produto notável, né?
quadrado da soma de dois termos ou quadrado da diferença de dois termos, tá? Qual que é o raciocínio aqui? Eu tô com uma equação que ele está nesse formato. Se eu desmembrar essa equação, eu vou encontrar uma equação completa. Eu vou encontrar x2 menos 20x mais 100 igual a zero. Ficou curioso como eu fiz isso rápido? Matéria do ano passado. Resolução de produto notável, né? Quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é a forma, ele está no formato de equação de segundo grau completa, né? A estratégia que a gente vai ver agora é resolver essa equação sem transformar ela assim. A gente vai resolver ela deste jeito, usando o mesmo raciocínio que a gente usou aqui em cima. Porque essa equação, x menos 10 ao quadrado, é a mesma coisa de x menos 10 vezes x menos 10 igual a zero. Então, eu posso usar o mesmo raciocínio. Eu tenho x menos 10 ao quadrado igual a zero. Eu quero encontrar, na realidade, ó, o que é o quadrado da zero? Qual que é o valor que é o quadrado da zero? Vocês concordam que para que isso daqui seja zero, isso daqui tem que ser zero? Como isso é igual a isso, né? Eu posso falar só de um deles. Para que x menos 10 ao quadrado dê zero, o que está aqui dentro tem que ser zero. Então, essa é a nossa estratégia, tá? A estratégia é pensar que isto ao quadrado igual a zero só vai ser zero, e eu quero encontrar o valor de x que torna isso zero, se x menos 10, que é o que está aqui dentro, for zero. Tá vendo que não é simplesmente pegar a equação de segundo, a equação que está elevada a 2 e cortar o 2. Não é isso, eu não estou cortando 2. Eu não estou vindo aqui cortando 2 assim, sem pensar. O que eu estou fazendo é pensando quando é que alguma coisa ao quadrado dá zero. Ah, tá, então essa alguma coisa tem que ser zero. Então x menos 10 tem que ser zero. Para isso, equação de primeiro grau, soma 10 dos dois lados. Para isso, x tem que ser 10. Pronto, resolvi. Conjunto solução, o 10 sozinho. Só tem uma solução essa equação. Ok? Vou fazer aqui o outro exemplo para vocês verem que realmente é isso. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. A ideia é essa, tá? Eu tô aqui com 2x mais 6 ao quadrado igual a zero. Mesma coisa, um binômio ao quadrado igual a zero. Quando é que isso ao quadrado dá zero? Ah, quando o que está aqui dentro, não é o x, é quando o que está aqui dentro, 2x mais 6 é zero. Porque só o zero ao quadrado dá zero. Então, eu vou descobrir o valor de x que torna isso daqui zero. Então, cair aqui numa equação de primeiro grau, é como se eu cortasse o 2, né? Elevasse tirasse a raiz quadrada dos dois lados. É como se eu fizesse isso. Mas o raciocínio é esse que eu falei. Então, fica 2x igual a menos 6, x igual a menos 6 dividido por 2, dividir por 2 dos dois lados, x igual a menos 3. Achou a solução da equação sem resolver o produto notável, só pelo raciocínio matemático. Ai, professora, como eu vou saber se está certo ou se está errado? Volta aqui. Substitui menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 6, 0, 0 ao quadrado dá 0. Eba, achei solução. Ok? E o último aqui, exemplo do nosso grupo 2, exemplo 5. No YouTube, galera, vocês podem aumentar ou diminuir a velocidade da minha fala, tá? Então você pode ir lá e colocar lá 75% se eu estiver falando muito rápido. Ou você pode passar para 1.2 se eu estiver falando muito devagar, tá bom? Vocês podem alterar a velocidade do vídeo. O último exemplo aqui vai ser menos 4x mais 12. Isso tudo ao quadrado igual a zero. Quando é que isso ao quadrado dá zero? É quando isso for zero, né? Então, eu posso reescrever a equação como menos 4x
mais 12 igual a zero. Menos 4x é igual a menos 12, subtrair 12 dos dois lados. Vou dividir aqui por menos 4 dos dois lados. Esse cancela com esse. X é igual, menos com menos dá mais, 12 dividido por 4, 3. Essa é a estratégia para resolver este tipo de equação do grupo 2. Para o vídeo, faça as anotações. Se preferir, para de assistir, vai tomar um café, vai tomar um chá, vai conversar com alguém, faça outra coisa. Tá sentindo que tá cansado? Para o vídeo, anota lá qual que é o tempo do vídeo, depois volta para estudar o grupo 3, que é o último grupo desse vídeo. Limpando o quadro. Agora a gente vai para o grupo 3. Esse grupo 3, ele tem um raciocínio um pouquinho mais elaborado que eu adoro, eu acho muito legal. Só que o raciocínio é o mesmo, tá, gente? Só tem um detalhezinho aí. O exemplo 6 diz assim pra gente, ó, 2x menos 1 ao quadrado é igual a 9. Tá vendo que não tá igual a zero? Porque se fosse igual a zero, era só, beleza, pega o que tá aqui dentro, iguala a zero e resolve. Mas não é igual a zero, é igual a 9. Então, o raciocínio é, oh my God, que número, que valor que eu elevo ao quadrado e dá 9. O que tem que ter dentro desse parêntese aqui, que quando eu elevo ao quadrado, dá 9? Olha só o raciocínio. Olha que interessante olhar para uma equação dessa e não ter que fazer esse produto notável, colocar tudo para um lado só, fazer fórmula de Bhaskara, porque vai dar uma equação completa. Você consegue resolver isso daqui facilmente usando esse raciocínio. Quem que tem que estar aqui dentro para que isso aqui elevado ao quadrado dê 9? Né? Então, a gente sabe que isso tem que ser 3, porque o 3 ao quadrado dá 9, ou isso tem que ser o menos 3. Eu tenho duas possibilidades, two possibilities, para isso que está dentro do parêntese. Mas eu não tenho assim, o que eu tô querendo dizer é que não é o x que tem que ser 3. É o que está dentro do parêntese que tem que ser 3. É isso tudo que tem que ser 3 para que quando eu elevar ao quadrado, eu encontre uma igualdade. Então eu vou fazer igual eu fiz aqui, eu não transformei aqui em duas equações, aqui também eu vou transformar em duas equações. Só que eu vou transformar duas equações que não são iguais a zero, porque eu sei que o que está aqui dentro, 2x menos 1, tem que ser igual a 3, porque se eu pegar o 3 e elevar ao quadrado dá 9, ou o que está ali dentro tem que ser igual a menos 3, porque se eu pego o menos 3 e elevo ao quadrado também dá 9. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma estratégia aqui, eu montei uma estratégia aqui bem marota, que eu vou descobrir o valor de x que faça com que isso daqui seja 3, né? Resolver essa equação é descobrir o valor de x que torna o que está aqui dentro 3. E se o que está aqui dentro é 3, com certeza, se eu elevar ao quadrado, dá 9. Tá? Então, essa estratégia é você olhar para esse resultado, primeiro olhar para o formato. Você tem aqui quadrado da diferença de dois termos. Então, é um termo aqui grande, um binômio, que elevado ao quadrado é igual a um número. E aí você vai pensar, eita, quem que é o quadrado dá esse número? A raiz dele, né? Positiva e negativa. Então, você reescreve essa equação aqui como duas equações. Eu vou resolver essa, e as soluções dessas duas equações são as soluções dessa equação original. Aqui é uma equação de primeiro grau, então vai ficar 2x igual, somei um dos dois lados 4, dividi os dois lados por 2, x igual a 2. 2x, somei um dos dois lados, então vai ficar menos 3 mais 1.
2x igual a menos 2, x igual a menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Conjunto solução, 2 menos 1. Para ter certeza que acertou, volta lá. Volta lá. Vou pegar esse 2 e substituir aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Pronto. Esse aqui é solução. Substitui o menos 1 também, que vocês vão ver que é solução. Tá? Então, essa é a estratégia. Exercício 7, mesma coisa. Ó, x menos 7 ao quadrado, alguma coisa que ao quadrado dá 25. Quem são os valores que ao quadrado dão 25? Né? Então, você vai pegar o que está aqui dentro, o x menos 7 tem que ser o 5, ou o x menos 7 tem que ser igual a menos 5. Resolve essa equação e acha a solução dessa equação grande. Sacaram? Então, essa é a estratégia que a gente usa para resolver esse tipo de equação. É interessante identificar a equação para ver qual que é a melhor estratégia, né? Eu vou deixar aqui, vamos lá. X somando 7 dos dois lados vai dar 12, ou x somando 7 dos dois lados vai dar 2, porque vai ficar menos 5 mais 7, 2. 5 mais 7, 12. Então, esse aqui é o conjunto solução dessa equação. Não é legal? Não é interessante, galera, vocês olharem para essa equação e identificarem que você não precisa ficar desmembrando, fazendo produto notável e tal, e só usar o raciocínio? Eu acho fantástico eu acho fantásticas essas estratégias. Fantástico. Talvez à primeira vista pareça um pouco difícil e tudo, mas você vai pegando o jeito e vai desembolando essa matemática aqui. Eu vou zerar aqui, vou fazer os nossos últimos 2 exemplos para a gente finalizar esse vídeo. Esse raciocínio, o que eu vou falar agora para vocês é very important, tá? Esse raciocínio matemático que a gente está usando aqui, ele vai desenvolvendo o nosso raciocínio lógico para resolver qualquer outro tipo de problema. Então, se você aprende a olhar para a equação, a identificar o tipo, a pensar logicamente na equação, você está se preparando para resolver outros tipos de problemas. Por isso que é muito importante vocês aí, assim como eu falei lá no nosso encontro virtual, né? Vocês não usarem aqueles aplicativos que dão de bandeja a solução. Usem o raciocínio de vocês. Vou fazer esse aqui, exemplo 8, nosso penúltimo exemplo. Mesmo raciocínio, qual número ao quadrado que dá 3? Eita! Número que ao quadrado dá 3 vai ser... A Siri entrando na nossa aula. Vai ser o raiz de 3 ou vai ser o menos raiz de 3, tá? Aqui, como era 9, a raiz era exata, né? O 25 foi 5 ou menos 5. O 3 vai ser o raiz de 3 ou menos raiz de 3. E tudo bem, né? Nós já estamos aqui familiarizados com ele. Então, o que está aqui dentro tem que ser raiz de 3, ou o que está ali dentro tem que ser menos raiz de 3. Resolvendo essa equação de primeiro grau, vou somar 10 dos dois lados, vai ficar raiz de 3 mais 10, e essa já é uma solução. Linda como ela é, diferente e linda. E aqui vou somar 10 dos dois lados, eu tenho como solução menos raiz de 3 mais 10. Essa é outra solução. E por último, para acabar com esta aula maravilhosa sobre resolução de equações disfarçadas, eu vou trazer para vocês este exemplo muito importante. Observe este exemplo, gente. Quem no mundo, até o 9º ano, quem que ao quadrado dá um número negativo? Existe alguém, até o 9º ano, né? Existe algum número real que quando eu elevo ao quadrado dá menos 16?
A gente já tem conversado sobre isso, né? O 4 ao quadrado é 16 positivo, o menos 4 ao quadrado é 16 positivo. Então, não existe ninguém que eu coloque aqui no x que dê um valor que ao quadrado dê negativo. Então, essa equação aqui, de cara, não existe solução real. Tem que fazer mais nada, só argumentar. Não existe solução real, prof, porque não tem nenhum valor que ao quadrado deu menos 16 e just it, só isso. Então essa é a nossa aula, faça as anotações, levem as dúvidas para o fórum e bora desembolar muita matemática em casa. Um beijo para vocês!